Tá. Não falou logo o que foi. Falou que você não mexer, não. Não mexi, não. Não mexi nada, só levei. Boa noite. Boa noite. Você é invulnerável, é jovem, é forte, é saudável. Sente que nada será capaz de detê-lo, nada será capaz de derrotá-lo. É bom ter essa força de vida, mas infelizmente o tempo e um imprevisto pode acontecer com qualquer um de nós. Você está muito bem agora, sente-se imortal. Mas já parou para pensar que, de uma hora para outra, você pode não ter mais as pessoas que você mais ama ao seu lado, vulnerável, por causa de uma doença? Você tem se preocupado com sua saúde das pessoas que ama? Forte, é saudável. Sente que nada será capaz de detê-lo, nada será capaz. Mais de 70% das mortes por ano no Brasil são causadas por doenças. Tenha bons hábitos enquanto há tempo. Seja exemplo para as pessoas à sua volta. Um dia, o jovem tornou-se adulto. O adulto tornou-se idoso. O que fazer para conservar a boa saúde e prolongar a vida? Há muito se tem dito que o homem é o que come. É fácil entender que o que é ingerido é o principal responsável pela vida saudável. É preciso melhorar os cuidados com a saúde geral. O futuro da saúde depende do cuidado dela no presente. O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Poetas e cantores têm repetido muitas vezes esse lamento. Se eu pudesse voltar no tempo... Infelizmente, o tempo é unidirecional. É preciso viver bem cada segundo para usufruir os dias futuros. Na questão da saúde é fundamental prever e se preparar. Da saúde se cuida enquanto se tem. Geralmente se faz o contrário. A pessoa passa a se preocupar com a saúde quando a perde. Mas aí já está perdida. Você conhece o melhor medicamento do mundo? É melhor prevenir do... Já dizia antigo ditado. Assim, o melhor medicamento é o preventivo. Por isso, você precisa prestar atenção à nossa dica. A nossa revelação vai surpreender você. Até qual idade você quer viver? Para a eternidade, eu sei. Mas para o ser humano ainda é impossível. Mas você pode prolongar em muito a sua vida e pode preservar a boa saúde por muito mais tempo. Está aí uma revelação surpreendente. Timol, a empresa comprometida com a sua saúde. A Timol é referência no assunto de qualidade de vida. São 15 anos de mercado, idoneidade comprovada, produtos e serviços abalizados por comprovações científicas. Mas você precisa conhecer e entender o que exatamente é Timol. É uma empresa multinacional que comercializa vários produtos voltados para melhorar sua saúde e, em especial, fabrica o Silocimol, um produto que produz a supermagnetização da água. Você ingerindo uma água tratada magneticamente, além de melhorar em muito sua saúde, lhe trará maior qualidade de vida para você usufruir ao lado de pessoas que você ama. Não deixe para mais tarde. Faça contato imediato e conheça o melhor cuidado para a sua saúde e o prolongamento da nossa juventude. Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes. Teremos prazer em recebê-lo. Timol, comprometida em proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas.
Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui quem está pela primeira vez. Para quem não me conhece, pessoal, deixa eu só colocar aqui, maiorzinho para vocês, né? Boa noite, sejam bem-vindos, né? Aqui é mais uma live, é mais um tema. Hoje a gente está com um tema super importante. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Paraíso. Meu som tá baixo, pessoal? Meu som está baixo? Vou pedir que você aumente o volume do teu telefone, do seu computador, porque pode ser que seja o seu, porque o meu, eu tô falando aqui num tom, né? Acredito que é agradável, que dá para vocês compreender. Vocês fazem assim, pessoal, quem tá me escutando bem? Perfeito, então. Então, deve ser o teu telefone ou o seu computador, tá? É só aumentar um pouquinho o volume aí. Sejam bem-vindos, né? Como eu estava falando aqui para vocês, meu nome é Thaís Paraíso. Eu conheço esse projeto, já vai fazer 11 anos que eu sou apaixonada por esse projeto que vocês vão conhecer hoje, e a gente vai falar sobre qualidade de vida, né? E o que é qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida? Thaís, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida, né? São vários fatores, mas um dos principais de qualidade de vida é saúde, porque saúde está diretamente ligada à nossa qualidade de vida, né? Se nós temos saúde, nós temos tempo para ficar com a nossa família, nós podemos viajar, correr atrás dos nossos sonhos, e acaba que aí afeta todos os meios que envolvem qualidade de vida, né? E falando sobre saúde, sobre qualidade de vida, nós passamos por um período, um processo aí, né? Um período de pandemia, de Covid, extremamente complicado, muito difícil, né? E como não fez toda a diferença e mudou a nossa vida, né, pessoal? Eu falo assim, por experiência própria. Como eu senti falta de um abraço no período da pandemia, do Covid, de não poder pegar na mão, de ir na casa das pessoas, de estar junto, se reunir, aquele calor, aquele contato humano, de você reunir com seus parentes, almoço, com pessoas da igreja, né? Então, como mudou completamente a nossa visão e a gente falar, meu Deus, agora eu não posso visitar ninguém, não posso abraçar, não posso pegar na mão, e isso mudou tanto a nossa perspectiva, né, sobre as pessoas que a gente ama e quantas pessoas nós não perdemos no período da pandemia, da Covid, perdemos para a Covid, né, quantos entes queridos, familiares, amigos. E também, né, quantas coisas que trouxe, não só também além das percas, né, quantas pessoas que acabou pegando Covid e tiveram sequelas gravíssimas, né, pessoas que hoje, inclusive, é o tema, né, sobre a questão de perca de memória, mas também de pulmão comprometido, de não poder andar, paladar, tem pessoas que até hoje, né, até hoje ainda não tem o paladar, não sente o gosto das comidas, o olfato também, então trouxe várias sequelas, né, para quem adquiriu aí a Covid, quem acabou pegando a Covid, né? E hoje o nosso tema é sobre isso, é um pouquinho sobre essa questão de pós-pandemia, na verdade nem acabou a pandemia, né? Hoje está bem mais controlado, graças a Deus está bem mais controlado, mas ainda tem muitos casos, muitas pessoas pegando Covid, ainda tendo graves sequelas, né? Então, não acabou 100% aí esse período de Covid, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sequelas. E entre elas a questão, né, da perca da memória, que muitas pessoas teve essa sequela. E nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode melhorar, como você pode melhorar em outros também, tá, gente? A gente está falando hoje, o foco vai ser sobre sequelas, mas também, sequelas não, desculpa, perca de memória, mas também vai ser sobre outras sequelas, né? Então, se você teve alguma sequela, se alguém da sua família está com alguma sequela ainda, né? A gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso hoje também. E eu tenho um grande prazer, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, né? Eu tenho um grande prazer de chamar uma pessoa aqui de renome para falar sobre esse assunto para vocês hoje. Uma pessoa que tem peso, que tem competência, né? Que é o Dalton Leme. Gente, quem é o Dalton? Ele é terapeuta ortomolecular, ele é iridólogo há 22 anos,
também é acupunturista, ozonoterapeuta, tem aí vários certificados, reconhecimentos, né? Então, há anos, ele trata as pessoas de forma natural, porque tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente está falando de forma natural, tá? Não estou falando de medicamento, não estou falando para vocês aí se intoxicar de alguma forma, não. A gente está falando aqui de forma natural e há 22 anos ele vem tratando as pessoas de forma natural. Então, ele tem aí um grande currículo, um grande peso, né? E vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre as sequelas da Covid, principalmente na parte de perca de memória, tá bom? Então, eu tenho um prazer de convidar aqui o Dalton. Dalton, eu vou pedir que você abra teu som. Deixa eu localizar ele aqui e destacar para vocês. Dalton, você consegue me escutar? Doutor Dalton? O teu som está desligado. Deixa eu procurar você aqui. Você está como DDD 19, 14. Pronto, agora vai dar certo. Pessoal, ao vivo é assim, viu? É tecnologia. A pandemia fez a gente se reinventar, né? É isso aí, ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite, É que Dalton. eu não estava como co-anfitrião, então eu não consegui abrir meu som, entendeu? Perfeito. É porque eu coloquei no outro, eu vi que você entrou com 14, né? Não, mas está meu nome na frente também. Mas tudo bem, vamos lá. Thaís, muito obrigado pela colaboração dessa abertura maravilhosa de live, de palestra. Esse povo lindo, esse povo interessado em saúde, né? E com certeza isso tem feito com que a gente pesquise cada vez mais e possa ajudar as pessoas a ter um conhecimento melhor de tudo que vem acontecendo, né? As transformações são tão rápidas, né? Que às vezes a gente acaba ficando perdido na corrente do tempo, do que eu devo fazer, o que acontece, tem retorno, não tem retorno, o que eu posso fazer para medidas preventivas em outros momentos. Então, tudo isso é importante para nós, né? Essa live ela só acontece graças a cada um de vocês, que são maravilhosos e têm convidado os seus contatos aí, trazendo sempre muitas pessoas para assistir essa live. Muito obrigado a todos, tá bom? Então, a relação, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a relação da perda de memória com o Covid-19. Então, nós percebemos que isso tem acontecido grandemente, e é muito preocupante, né? Principalmente em consultório, você escuta constantemente as pessoas dizerem assim, a minha memória nunca foi tão ruim assim, eu estou assustado com a perca de memória. Coisas simples que eu memorizava, hoje eu não estou conseguindo ter essa integração. Então, isso, além de preocupante, acaba incomodando a nossa vida no dia a dia, não é verdade? Cada vez mais a ciência tem se convencido de que não basta só sobreviver ao Covid-19 para estar livre dela. Por quê? Porque tem efeitos que se estendem ainda. Há relatos de vários sintomas que persistem, alguns casos por semanas, alguns casos por meses, alguns já alcançaram um ano e até mais após esse contágio com essa doença, que realmente tem tirado o sossego das pessoas, né? Até você percebe hoje mesmo, com a segunda variante, o Omicron, o contágio é mais fácil, mais rápido, né? Mas também os efeitos negativos são um pouco mais leves, né? Graças a Deus, não é verdade? Mas não deixa de deixar sequelas em muitas pessoas, né? Até quando vai fazer o teste lá, se a pessoa vai fazer o PCR, né? Então, depende da coloração que dá, sabe o grau de infestação que a pessoa teve, se foi mais grave ou mais leve, né? Interessante que eu gostaria aqui de comentar com vocês que teve uma pesquisa na USP, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Durante 6 meses foram feito um estudo. 880 pessoas estiveram internadas por Covid, essas que foram por Covid que foram acompanhadas, né? E apontou que os danos
cognitivos afetaram 58,7% desse grupo. Em 42%, houve uma perda de memória e outros 31% se queixaram de prejuízos, embaralhamento no raciocínio, a concentração realmente foi grandemente afetada. Então, as pessoas ficam se perguntando, né? Será que isso tem recuperação? Por que acontece isso? Né? Qual a relação do COVID com essa falta de memória? Esse quadro, ele vem sendo chamado de síndrome pós-COVID, que traz uma lista de outras manifestações, né? Até a Thaís chegou a citar algumas para nós aí, né? E pode ser explicado pelo fato de que o vírus, no caso o vírus do COVID, da COVID-19, ele se mantém um tempo no organismo após o contágio. Isso é interessante que vocês são liberados para convívio social, não é verdade? Às vezes, antigamente, falava que tinha que ficar 10 dias, depois 7. Hoje, com 5 dias, está se liberando as pessoas. E, realmente, para contágio, esse período é um período que dificilmente a pessoa vai estar transmitindo para outras pessoas. Mas, só que acontece o seguinte, né? A resposta do nosso sistema imunológico, né? A resposta sistêmica imunológica, acaba sendo provocado algumas alterações na função cerebral. Esses estudos apontaram para isso. E já está aí uma das primeiras chaves para dificuldades de memória, confusão no raciocínio e coisas relacionadas ao raciocínio cognitivo. Então, quanto mais grave a pessoa fica com o COVID, mais chance de desenvolver esse quadro acaba acontecendo. Talvez você tenha até presenciado, né? Muitos amigos, muitos parentes que talvez reclamam disso, né? Isso pode ser explicado pelo próprio estresse gerado pela infecção da COVID, que gera essa resposta sistêmica imunológica, né? Será que somente os casos graves em relação com a perda de memória tem essa relação com a perda de memória? Foi analisado pacientes que tiveram casos mais leves de infecção e também eles acabaram ficando com algumas sequelas. E depois, no geral, aqui eu vou querer falar para vocês sobre uma sequela muito perigosa que todas as pessoas correm esse risco. Mas mais adiante nós vamos comentar sobre isso. Então, foi analisado pacientes que tiveram casos mais leves e essas sequelas foram encontradas também, principalmente relacionada à cognição. E a cognição, o raciocínio embaralhado, isso mostra que a velocidade de processamento a nível cerebral acabou ficando reduzida. Uma dificuldade maior de concentração e, consecutivamente, a piora da memória. Se você tem dificuldade de concentração, também você tem dificuldade com a memória, incluindo até uma análise que foi feita, a redução do QI, realmente ligado ao quadro de inteligência de cada ser humano afetado. Agora, por que será que tudo isso vem acontecendo, né? Os estudos mostraram a presença do vírus no sistema nervoso central. Olha que terrível. Nós temos o nosso córtex cerebral, né? Ele fica alojado, principalmente aqui, o córtex central. E esse córtex central, ele é praticamente a caixa preta do ser humano. Você já ouviu falar na caixa preta do avião? Aqui nós estamos falando sobre a caixa preta do ser humano. É onde detém todas as informações contidas no nosso organismo. Então, veja que isso acaba entrando em conflito, tá? Então, isso é a presença do vírus no sistema nervoso central tem sido um dos piores casos que agrava essa questão relacionada à memória. Então, quer dizer, não bastou você somente sobreviver ao COVID, né? Você ainda pode conviver por muito tempo com essas sequelas, né? Depois nós vamos falar alguma maneira aqui que você pode começar a melhorar isso, tá? Não se sabe ainda se o vírus ele está agindo diretamente no sistema nervoso central, e depois eu vou explicar que acaba não sendo,
ele acaba sendo infectado por alguns auxiliares que acabam suprindo alimento para o seu neurônio. Ou talvez essa cascata de resposta inflamatória gerada pelo vírus, será que talvez é ela que está causando a alteração na função cerebral? Embora ainda não se tenha uma resposta científica, mas pelo que eu venho acompanhando, essa inflamação, esse quadro inflamatório gerado pelo vírus, sim, ele tem uma forte influência nas funções cerebrais. Possíveis causas dos danos cognitivos relacionados à invasão do vírus no cérebro e esse processo inflamatório decorrente da Covid-19. Lembram que no começo as pessoas reclamavam e foi falado muito sobre a hipóxia, ou seja, a falta de oxigenação no nosso sistema celular, no nosso sistema sanguíneo? Então, isso também tem uma forte relação com a falta de memória. Lógico que depois que foi afetado, nós sabemos que um dano ele vem muito fácil, né? Mas depois que foi afetado, às vezes, para que isso seja eliminado do nosso organismo, demora um tempo e exige-se algum esforço de nós estarmos fazendo como um detox no nosso organismo, né? Lembra que foi comentado bastante sobre a qualidade da água? A água não é tudo igual, não é verdade? Então, mostra que a água modificada magneticamente, onde acontece a quebra molecular, ela ajuda a levar com mais facilidade a oxigenação às células. E a resposta imunitária acaba se tornando muito mais eficiente. Dicas importantes. Se isso está incomodando bastante você aí, talvez seja a hora de você, já talvez faz ali 1 ano, algumas pessoas reclamam que há 2 anos teve e ainda está enfrentando essas sequelas. Talvez seja a hora de você procurar uma ajuda profissional, tá? Então, uma ajuda de se fazer exercícios para o cérebro, né? Nós sabemos que os nossos neurônios, ele precisa ser trabalhado para que ele possa ser ativado novamente. Isso pode ser feito através do quê? Jogos de memória, tá? Conversar em voz alta sobre o que você está sentindo ali, ou o que você está querendo lembrar, ou o que você está querendo fazer, algum compromisso a ser relembrado. Então, aquela história assim, registros não registrados. Quando nós apenas executamos um trabalho, às vezes isso não fica computado no nosso subconsciente. Então, é importante, às vezes, você citar em voz alta. Ah, olha, depois que eu tive essa perca de memória, toda vez eu esqueço a porta da casa aberta, eu esqueço de ativar o alarme do carro. Então, seria a hora de você começar a fazer um exercício cerebral, tá? Talvez assim, ó, estou fechando a porta ao sair de casa. Acionei o alarme do carro para que eu possa ficar mais tranquilo. Então, quando você pensa, será que eu fechei a porta? Será que eu ativei o alarme? Aquela conversinha em voz alta que você teve vai fazer você recordar que realmente você executou a tarefa. Então, são trabalhos aí, tá? Que você pode ir fazendo para exercitar o seu cérebro, para você buscar essa recuperação novamente. Lidar com isso de forma bem-humorada também é muito bom, tá? Por quê? O estresse, ele só vai aumentar a intensidade da falta de memória. Pode-se auxiliar também com o uso de alguns fitoterápicos, como a nível de circulação cerebral, o ginkgo biloba, ele é muito recomendado. Ajuda a melhorar a circulação cerebral. Outra coisa, se você nunca se importou muito com a alimentação, agora seria a hora de você começar a trabalhar nisso, porque agora o seu organismo está necessitando que você zele melhor por ele. Por quê? Porque teve um dano aí. Então, são fatores importantes. Use também ferramentas que poderá deixá-lo menos estressado, como talvez, se você não tinha hábito de usar uma agenda, começa a usar uma agenda para não esquecer dos compromissos, e isso fique trazendo preocupação na sua mente. Será que eu agendei? Que hora mesmo que eu agendei para determinada pessoa ou para determinado compromisso? Fazer, sabe, aquele checklist? Seria interessante para você começar a dar uma folga
para sua memória ir se recuperando novamente, tá? O checklist, você pode ir riscando as tarefas que foram executadas. Agora, eu dei essa rápida pincelada para vocês, mas o que eu gostaria de ter aqui um pouquinho e falar um pouquinho com vocês é algo que está preocupando muito nós que trabalhamos na área da saúde. Você já ouviu falar na proteína spike? Proteína S, talvez? Que é a mesma proteína spike? Essa proteína é uma proteína usada pelo coronavírus para penetrar, para se adentrar nas células do nosso organismo. E essa proteína, a proteína spike, ela é uma proteína superinflamatória e trombogênica. Lembram-se que quando teve logo a primeira fase do Covid, que dava casos mais graves, quantas pessoas morreram por questão de trombo? Embolia pulmonar, AVC, infarto do miocárdio, trombos em outras partes do organismo que, ao se deslocar, realmente ele acaba parando, talvez, na circulação pulmonar ou na própria circulação cardíaca. Então, essa proteína, ela é uma proteína, a proteína spike, ela é uma proteína inflamatória e trombogênica. Ela que forma esses trombos. Um brilhante estudo japonês demonstrou que a proteína spike ela é encontrada em grande número nos ovários, no caso da mulher, no fígado, nos pulmões, é o que causava muita morte, né? Por hipóxia, no caso, falta de oxigenação. Mas também pode ser encontrada onde? No cérebro. Perceberam que isso começa a responder a nossa pergunta. Qual a relação com a falta de memória com o Covid? As vacinas usadas hoje, elas são de vírus atenuados. Ou seja, o que é um vírus atenuado? Ou seja, o RNA. Esse mRNA, que é o código genético aplicado nas pessoas, no caso através das vacinas genéticas, é encontrado em todos os tecidos. Praticamente, ele estimula e faz com que as nossas células, ou seja, a célula de alguém também vacinado, às vezes ele nem foi infectado, mas da pessoa vacinada, ela passa a produzir em excesso essa proteína spike, gerando efeitos adversos que já estão sendo descritos na literatura. Isso é muito preocupante. É importante saber que, tanto no pós-coronavírus, como no pós-vacina, para evitar esses efeitos inflamatórios aí e trombogênicos, nós precisamos fazer uma desintoxicação dessa proteína spike. A maneira mais fácil de fazer é com as formas naturais, de forma mais natural possível. Ou seja, nós não precisamos já intoxicar o nosso organismo mais do que ele já está. Então, nós temos que começar a fazer o quê? Um detox, uma limpeza, uma desintoxicação. E poderia ser começado, então, antes da vacinação ou depois também. Como nós estamos agora no depois, né? Então é interessante se fazer para que se tenha um ótimo resultado na eliminação dessa proteína spike. Essa proteína ela faz realmente uma avaria no organismo da pessoa. E, no entanto, se vocês prestarem atenção, aumentou muito depois dessa pandemia o infarto do miocárdio, até mesmo crianças apresentando isso, o AVC e trombos também, né? Às vezes as pessoas tendo, até levando a amputação de membros do organismo da pessoa afetada ali, tá? Esse detox, ele precisa e deve ser feito em todas as pessoas. Por isso que outro dia numa live eu estava alertando vocês sobre estar atento no índice coagulatório do sistema celular sanguíneo. Tá? Até que eu citei para vocês sobre o exame do dímero D. Se der acima de 500, pode começar a tomar uma medida aí de tomar um anticoagulante, porque a pessoa vai ter sérios problemas. Só que se a pessoa não se precaver através de um exame, através de fazer uma limpeza, ela pode estar tendo um problema que poderia ser evitado. Tá?
A água magnetizada, ela é uma ótima ferramenta para ajudar a melhorar a fluidez do sangue. Por quê? Porque o seu sangue vai ficar mais alcalino. Toda água mineralizada, ela dá condições de transformar o pH sanguíneo num pH aceitável, para que nós não venhamos a desenvolver tantos problemas patológicos. O que pode amenizar esse quadro? Talvez você esteja se perguntando aí, né? Então, se você tem o aparelho, o combo Mega da Timol, você tem um grande aliado na sua casa. Mas eu vou ensinar algo fitoterápico aqui também, tá? A terebentina, que é encontrada nas folhas do pinheiro silvestre, é um excelente antioxidante e faz um detox para eliminar a proteína spike. E até mesmo ajuda no processo inflamatório, né? Que o COVID, no caso, ele causa um processo inflamatório. Percebe que as pessoas têm uma tosse terrível. Por quê? Porque acaba até mesmo inflamando os brônquios ali, e a pessoa tem grande dificuldade de se livrar desse quadro da tosse. Então, a terebentina, que é encontrada nas folhas do pinheiro silvestre, é esse excelente aliado que nós temos para tratar a nossa saúde. Onde encontra esse pinheiro? É um pinheiro de jardim, se encontra em beira de estrada. Aqui na região que eu moro, principalmente, tem muito, mas em outras regiões eu tenho percebido e pesquisado, perguntando para as pessoas, que acabam conseguindo isso também, tá? É aquele pinheiro que o pessoal usava para decoração de árvore de Natal, mas é aquele que tem aquele pinhãozinho, sabe? E as folhas dele é um cabelo, é como se fosse por isso que chama pinheiro agulha também. As folhas dele é que nem uma agulha, né? São pontas ali que fica caída no seu tronco ali, das folhas ali, né? Então pode ser feito simplesmente o quê? Pega um punhado dele, lava bem, corta que nem cortar cebolinha, e você faz o chá dele e toma de 3 a 4 xícaras por dia. É importante tomar por 30 dias. E use a água modificada magneticamente pelo xilocimol, que vai ainda aumentar o processo de desintoxicação. Então, veja bem, também quando você ferve, no caso, as folhas desse pinheiro silvestre, você acaba extraindo o quê? A suramina. A suramina, além da limpeza da proteína spike, ela age como antimicrobiano, sendo assim um forte inibidor dessa proteína e até mesmo para a eliminação de resíduos que o vírus da COVID deixa no seu organismo. Então, é um inibidor da proteína spike do vírus e ajuda no processo também, sabe do quê? No processo trombogênico, para que evite que o seu organismo fique criando esses coágulos na sua circulação, ou seja, uma coagulação anormal, né, que tem gerado todos esses problemas que eu estou citando aqui. Começa com a falta de memória, mas isso vai atrapalhando a circulação, tá? Nós temos as carótidas que passam aqui atrás da orelha, ela é grandemente afetada, e diminuindo o fluxo, a fluidez do sangue nessas coronárias aí, nessas carótidas. Então, o que acontece? Você começa a ter uma má circulação cerebral e é onde há rompimento dos pequenos vasos, causando um AVC, por exemplo. Então, vocês vejam que não é à toa que as pessoas estão sofrendo os efeitos adversos do COVID, né? Infelizmente, eu pego através da ressonância magnética, quando eu estou em consultório, né, que a pessoa passa por mim lá. Quando eu faço a ressonância magnética quântica, você vai ver que, embora a pessoa não está transmitindo mais o vírus para outra pessoa, mas quando você faz a análise, ele está muito ativo no seu organismo. E ele vai continuar provocando todos esses sintomas aí que as pessoas estão reclamando. Inclusive a falta de energia, o cansaço, a pessoa não tem a mesma disposição que tinha. Então, veja bem, que não quer dizer que você passou do processo, né, de você ter contraído o COVID, que você está livre das consequências que ele deixou no seu organismo. Mas quando você está preparado, sabendo de tudo isso, faz com que você possa estar fazendo algo para amenizar esses sintomas
e esteja um impacto menor sobre a sua saúde e de seus familiares. Então, como eu prometido, né, eu já tinha falado para a Thaís que eu não iria tomar todo o tempo com a palestra. Infelizmente, hoje, eu esqueci a fonte do meu notebook no consultório, saí correndo de consultas lá, né? Eu saí correndo e a fonte do meu notebook ficou na tomada lá. Então, eu estou dando uma acelerada aqui para dar tempo de vocês conversarem e falarem sobre o assunto também, né? Mas ainda eu tenho, acho que uns 40 minutos de carga aqui e deixei também o meu... Eu deixei o meu celular carregado, qualquer coisa eu passo para ali. Tá bom? Thaís, tem algumas pessoas que têm algum relato relacionado, nem que não seja a falta de memória, mas esteja ligado aos quadros do Covid-19? Tem sim, doutor Dalton. Eu vou passar um vídeo para o pessoal. E aí, depois, a gente faz um presencial aqui também, né? Que a gente tem aqui 2 pessoas. E a gente abre para o pessoal também poder perguntar, né? Abrir umas perguntinhas. Vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem visualizar esse depoimento. Esse depoimento, pessoal, a gente recebeu de uma pessoa, né? Que teve aí várias sequelas também da Covid. E eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem o resultado dele consumindo, né, ter uma boa alimentação, pratica exercício e teve resultado também aí consumindo a água corrigida magneticamente. Olá, meu nome é Paulo, eu tenho 51 anos de idade. Dia 9 de maio eu contraí a Covid-19. E apesar de eu não ter pegado a fase mais complicada da doença, também não foi a mais leve, foram sintomas extremamente desconfortáveis. Eles me causaram muito transtornos físicos, como eu tive uma certa dificuldade para respirar. E além de me derrubar mesmo na cama. Só que após o dia 9, uma semana após, na fase mais aguda da doença, onde eu estava extremamente debilitado, um amigo meu chamado Edivaldo se colocou à disposição para trazer uma água para mim, a água da Timol. E essa água, eu olhei com algumas reservas inicialmente, não acreditando que talvez ela pudesse ser tão efetiva juntamente com outras medidas que eu estava tomando para me curar. Mas, veja, na segunda-feira, após o dia 9, eu já tinha perdido o olfato e o paladar. E quando foi na quarta-feira, o Edivaldo me trouxe a água da Timol. Quando chegou no domingo, o meu paladar já havia voltado, o paladar e o olfato. Ou seja, 3, 4 dias após eu começar a tomar a água da Timol, o paladar. Então, assim, não estou querendo dizer que foi só ela, mas ela promoveu uma otimização muito grande, porque eu passei a entender os benefícios. E por que estou dizendo isso? Porque, juntamente com o problema do Covid, desde outubro do ano passado, eu estava com um problema seríssimo no meu joelho. Eu já não conseguia mais dobrar o joelho direito, estava com o meu joelho muito inchado. E o curioso, o absurdo, que após começar a tomar essa água, que o Edivaldo começava a trazer 5 litros a cada 2 dias para mim, eu fui notando que o meu joelho não só foi desinflamando, como a movimentação, a mobilidade do joelho voltou a ficar exatamente como era antes dessa inflamação. O que eu achei um absurdo, porque como que imaginar, em que momento eu poderia imaginar que água pudesse curar e melhorar o meu joelho? Hoje eu não sinto absolutamente mais dor nenhuma no meu. Então, pessoal, vocês viram aí o depoimento do Paulo, né? Além dos benefícios que ele teve aí com as sequelas do Covid, né? Como ele falou, falta de ar, não conseguia levantar da cama, né? Também ele teve um grande resultado no joelho. Então, ele teve aí também esse benefício do joelho. E eu vou convidar aqui a Eloane. Eloane, eu vou desbloquear o teu som aqui, porque ela também tem o esposo dela que teve um resultado. Deixa eu colocar aqui a Eloane. Um resultado também, né, com sequelas do Covid. Eloane, você pode contar um pouquinho dos resultados que o seu esposo teve?
Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, doutor Dalton. Boa Boa noite. noite. Então, meu marido, ele pegou Covid logo que começou mesmo a Covid, né? Quando não tinha ainda vacinas, não tinha tratamento, não se sabia muita coisa sobre o Covid, né? Na época que estava todo mundo apavorado, assim, né? E ele pegou bem forte o Covid. Ele é um homem grande, ele é um homem forte, mas derrubou ele assim demais. Aí a gente levou ele para o hospital bem mal, carregado, né? Daí o médico disse para ele que, por ele ser jovem, que ele ia se recuperar, mas que ele ia ter muita dificuldade, porque tinha comprometido 25% do pulmão dele. Então, ele tinha falta de ar e tudo mais, né? Mas foi passando o tempo, ele foi melhorando, mas ficou a sequela. Ele sentia muita dor no corpo. E a gente estranhava, porque como um homem forte, que sempre trabalhou, nunca reclamou de dor, não conseguia ficar de pé, reclamava, dizia, não consigo, dói demais o corpo, e fraqueza, não tinha força para ir trabalhar, ia passando o tempo, né? Até que foi que meu cunhado ofereceu para a gente a água magnetizada e o Top H+, e no começo também a gente resistiu um pouco, né? Mas ele falou, vou tentar, né? Vou tomar. Aí começou a tomar a água, junto com outros medicamentos que ele fazia, mas quando ele começou a tomar água, uns 3 dias depois, ele falou, incrível, essa água faz bem mesmo. Ele não é de elogiar nada, né? Então, às vezes reclama, mas também não é de falar que fez bem ou ruim, ele é de ficar quieto, né? Mas cada dia ele dizia, não, eu tô melhor, não tenho mais dor. Que estranha essa água, faz tão bem assim, é tão boa, né? E foi indo até que ele não reclamou mais. Foi até que as dores dele passou, né? Para minha surpresa, até hoje, é ele que fala para todo mundo da água, né? Ele falou que podem não acreditar, mas é incrível o que essa água fez no corpo dele. E a gente foi testemunha disso, né? Que um homem forte ser carregado para o hospital e, de repente, dizer, eu estou bem, tô me recuperando, não dói mais nada, né? Então, foi muito bom. Tanto eu como ele, a gente usa e a gente está muito feliz. A Thaís sabe disso. Que maravilha, hein? Obrigado por seu depoimento, Nada. porque realmente é o que ela acabou de falar, né? Ainda não se sabia muito sobre tratamento, né? E de repente você acha um aliado desse, né? Porque veja bem, a alcalinização que a água promoveu no organismo dele melhorou a fluidez sanguínea e evitou quadro trombogênico, que era o que acabava agravando e ceifando a vida de muitas pessoas, né? Então foi fantástico, muito bom, muito obrigado. Obrigada, Eloane, pelo seu depoimento, do seu esposo, né? E tem que continuar tomando, né? A água aí a gente vai tomar sempre, né? Quem que vive sem água, né? Todo ser vivo precisa de água. Também tem um depoimento aqui do Pedro. Deixa eu encontrar o Pedro aqui. O Pedro, achei o Pedro aqui. Boa noite, Pedro. Deixa eu Boa noite, ligar Pedro. teu Abre seu som aí. Boa noite, Thaís. Boa noite, doutor Dalton. Boa noite, seja bem-vindo, Pedro. Hoje eu estou completando 1 ano. Hoje, Oi, 2 de Pedro, agosto, eu entendi, completaria desculpa. 61 anos, né? Mas eu renasci há 1 ano atrás. Ó, que maravilha, hein? Veja bem, eu peguei a Covid na fase aguda dela. Eu tinha 60 anos na época, há 1 ano atrás, e eu fiquei com 85% do meu pulmão comprometido. Mas, diferentemente dos depoimentos anteriores, quando a água ajudou na recuperação, eu sou consumidor da água magnetizada há 9 anos. A primeira coisa que ela fez comigo em 2013 foi me curar completamente de um problema renal. Eu acabei com o meu problema renal, cálculos renais. E isso já foi uma grande coisa. Mas quando nós somos em 7 filhos e cada filho se propôs a passar 4 meses com os nossos pais idosos que moram no Ceará. Quando chegou a minha vez, eu consegui um lugar isolado na Serra de Ubajara,
um lugar tranquilo, um sítio emprestado por um amigo, porque eu achei que ali seria o lugar ideal para levar meus pais nos 4 meses que eu ficaria com eles. Mas, quando eu precisei de internet, porque a gente trabalha, eu estava trabalhando em uma comissão de ajuda humanitária, voluntária, que cuidava exatamente da Covid, em auxiliar pacientes vítimas da Covid, né, para conseguir leitos, até mesmo através da justiça. Aí eu precisei de uma internet melhor, e acredito que a pessoa que foi colocar a internet lá me passou a Covid. Eu me lembro que eu entreguei um modem para ele na escada, né, e foi a única pessoa estranha que a gente teve contato, né, isolado, num sítio, né. Bem, eu fiquei 23 dias na UTI, e fiquei com 85% do pulmão comprometido, e nesses 23 dias eu vi o meu corpo sumir 28 quilos. Eu saí da Covid, tem um vídeo saindo do hospital, parecia que eu estava saindo de um campo de concentração, aqueles nazistas, né, que saíam as pessoas esquálidas, né? Muito bem. Eu sobrevivi, e eu fiquei pensando, porque eu perdi 51 irmãos, amigos meus, queridos, para a Covid. 10 deles tinham da minha idade para baixo, nós fomos meninos, crianças, adolescentes, lá em Fortaleza. E eu fiquei me perguntando por que eu sobrevivi. Claro, foram muitas súplicas, pedi muito a Deus pela minha vida, né? Deus escuta as nossas orações, às vezes transforma o nosso leito de enfermidade numa confortável cama de recuperação. Mas uma coisa que eu e o outro amigo meu aqui em Teresina, que temos em comum, ele com 79 anos de idade, passou 30 dias entubado, nós dois somos usuários da água magnetizada pelo celossimol. E a água magnetizada, ela aumenta em 10% a oxigenação sanguínea. Eu não tenho dúvida em afirmar que esse foi o fator decisivo que contribuiu para a minha sobrevivência. E como eu faço uso permanente, é claro que quando você sai de um período desse, de 23 dias, foram 46 que eu não dormia, não conseguia dormir, eram tantas injeções vasoativas, tratamento contra o trombo, porque eu já peguei a Covid na época que os médicos sabiam que existia a formação dos trombos, né? E eu perdi um amigo saindo do hospital com a placa. Eu venci a Covid, quando ele viu a família, emocionou e levantou, lá em Marabá. Aí teve aneurisma e morreu. Então, assim... Interessante o que você está falando, viu, Pedro? Porque é isso que está acontecendo. Embora não se relate muito, nós que trabalhamos na área da saúde, nós estamos tendo contato e sabendo que está morrendo de pessoa de AVC e infarto do miocárdio. E é por causa desses trombos. É verdade. E o senhor lembra que, há uns anos atrás, saiu um documentário sobre isso, aquelas pessoas que vinham em voos longos, do Oriente para cá, 10 horas de avião, quando aí morreu muita gente no saguão do aeroporto que descia desses voos, né? Descobriram que aquela posição que ficava dentro do avião sentada, muito tempo, ocorria a formação desses trombos, né? Sim. Por conta da... Porque normalmente já tem a tendência de ocorrer num voo muito longo, né? Exatamente. Em altas altitudes, né? E aí o que começou a perceber, eu vou falar a verdade para você, hoje eu tenho até medo, depende do voo que vai fazer, se o piloto é vacinado ou não. Verdade. Mas só para encerrar essa questão da Covid, eu tive um longo período de recuperação. Você perder 28 quilos em 23 dias é uma coisa absurda, né? A Covid, ela deixa sequelas terríveis que você tem que se recuperar com ajuda médica, né? Eu tive essa ajuda médica, mas o tema dessa palestra é muito relevante, porque o que aconteceu comigo, a única sequela mais grave, porque quando eu fiz um exame, depois de 6 meses, eu fiz todo o exame, tomografia do crânio, do tórax, a médica ficou impressionada porque não tinha nenhuma sequela. E, às vezes, ficam sequelas pulmonares, né? Mas não tinha nenhuma. Mas eu fiquei com a sequela do neuro, né? Da desconexão neural, o que ocorre quando você fica muito tempo naquela letargia. E como eu tenho um grupo de espanhol, eu participo de um grupo de espanhol, nessa comissão de ajuda humanitária há 4 anos, trouxemos famílias venezuelanas para o Brasil, eu aprendi espanhol e sou fluente no idioma, né? Só que eu perdi a fluência. Eu tentei fazer uma palestra e eu fiquei embaralhado, porque a ideia... Aí o que aconteceu? Eu fiz uma consulta online. Cognição. Eu fiz uma consulta online com um médico lá de São Paulo, de Cesarilândia, e ele me disse que isso aí eu ia ficar bom no decorrer do tempo. Inclusive, me passou algumas técnicas, né? Assista um vídeo, um filme na Netflix e coloque o caractere em espanhol e escute em português ou vice-versa, para você ir... Aí eu colocava fones, escutava áudios em espanhol permanentemente, aí voltou, porque é um exercício, né? O cérebro, ele é um músculo... É o que eu estava falando sobre o exercício mental. O senhor falou aí, e
coincidiu com o que foi me dito, né? Então, veja, mas hoje eu estou completamente são, não é? Eu não tenho dúvida e afirmo aos quatro ventos que a água magnetizada, ela foi decisiva no êxito em vencer a fase mais aguda da doença, porque só quem passa por é como você estiver morrendo afogado no seco. E a angústia Ô, que dá... Pedro, me fala uma coisa. Quando que você começou a tomar água? Logo a partir que você saiu do hospital? Como é que foi? Não, no hospital, evidentemente, eu não tomava, né? Mas eu sempre fiz uso dela, porque eu tenho a timol na minha vida desde 2013 e já fez a diferença na questão dos cálculos renais, na minha esposa em outros problemas, na minha família, o meu pai com diabetes. Então, eu sempre segui aquele protocolo de tomar 600 ml logo quando acordo e durante o dia ir tomando, porque eu sei que se 70% do meu corpo é água, e se eu hidratar o meu corpo com a água que fica pura, fica magnetizada, eu vou ter 70% dos meus problemas resolvidos. Isso é uma questão lógica, matemática, não é? Então, veja, esse hábito saudável fez com que a minha vida fosse preservada. Parabéns, viu, Pedro? Eu gostaria de ficar conversando mais com você, mas minha bateria aqui, eu esqueci meu carregador hoje, minha bateria dura, acho que uns 15, quase 20 minutos. E eu gostaria de dar oportunidade para outros. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado. Foi muito proveitoso o seu depoimento e realmente comprobatório do que a gente está acabando de falar das sequelas. Muito obrigado. Continue nesse projeto de saúde que você vai ajudar muita gente. Tá bom? Então, Thaís, eu gostaria, assim, que alguém tiver alguma pergunta, fazer de maneira rápida, uns 3 minutos. Eu prolonguei o caso do Pedro porque estava bem a ver com a palestra e, com certeza, esclareceu a dúvida de muita gente aí. Mas alguma pergunta direta que tiverem, que não dure mais que 3 minutos, tá bom? Para mais pessoas participarem. Tá certo, então. A primeira pessoa que levantou a mão aqui foi a Isa. Isa, pode abrir o teu som para você fazer a tua pergunta? Olá, boa noite. Você pode Boa destacar noite. ela, Thaís? Pode sim, posso sim. Oi, tá me ouvindo? Olá, Estamos Isa. sim. Estamos ouvindo você, sim. A minha pergunta, na realidade, é com relação à coagulação do sangue. Por que essa pergunta? Eu uso uma prótese metálica no coração, então eu tomo Marevan. Na realidade, o Marevan é o único, né? Não tem nenhum que possa substituir ele para mim. E eu já tive Covid 3 vezes. E, infelizmente, eu perdi meu marido também, né, para essa doença. Meus pêsames. E é essa a minha pergunta, se ela vai realmente me ajudar com relação a isso. Sim, Isa. Obrigado pela sua colocação, nossos sentimentos pela perda. E se você for analisar, veja bem, se o processo trombogênico, que é o processo coagulatório, começa a ocorrer de forma anormal, no seu caso, que já tem que tomar esse, vamos dizer assim, o Marevan, no caso, que vai afinar mais seu sangue, né? Então, já está te ajudando também a se proteger desse processo coagulatório. Anormal, no caso, né? Sim, eu tive, né, bastante melhoras, assim, com relação, vamos dizer assim, à disposição, né, e algumas dores também que eu sentia no meu joelho, que eu tinha desligamento de joelho, e por incrível que pareça, 2 meses que eu estou tomando essa medicação, eu fiz depois uma tomografia e já não constava mais o desligamento do meu joelho. Olha que maravilha, né? Maravilha mesmo, porque eu não fiz tratamento nenhum para isso. Ele já tinha me derrubado várias vezes, sabe, por causa disso. Porque ele deslocava, né, e me levava para o chão. Mas, assim, eu lhe fiz essa pergunta porque eu não, como é que se diz, eu não passei a sentir
com relação a isso, né? Com relação à minha coagulação, porque os exames em que eu fiz, que é o TAP, que mostra isso, ele continua a mesma coisa, né? Não alterou, mas com relação a outras coisas, sim, tem melhorado muito, muito mesmo. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Agora, você acabou de falar para mim o seguinte, que não teve alteração, ficou como estava. E se você não tivesse fazendo uso, como poderia estar? Essa que é a minha pergunta, entendeu? Às vezes a gente percebe melhoras que chegam numa estabilidade que é o máximo que dá para o nosso organismo. Mas se talvez não chegasse nessa estabilidade, aonde estaríamos? Que comprometimento poderia ter, levando a sérios danos na saúde? Então, é assim, você acaba atirando no que você vê e acerta o que não vê, né? Isso é verdade. Eu fico, inclusive, assim, besta de saber, inclusive alguns médicos que me acompanham, né? Cardiologista e endócrino, tem também um neurologista, com relação ao meu problema e as 3 vezes que eu peguei essa doença. Entendeu? Eles dizem só assim para mim, olha, com relação ao que eu posso lhe dizer da medicina, é assim, não teria como. Mas com relação a Deus, com certeza, ele está cuidando de você. Foi isso que o cardiologista me falou. Eu disse, olha, eu não tenho dúvida disso. A gente fica muito agradecido pelo seu depoimento, tá? Não vamos poder estender muito mais, até por causa do tempo e da bateria aqui também. E para a gente dar uma pincelada depois sobre o projeto de saúde aí, que também no caso, né? Que todos que estão passando aqui, vocês percebam que está relacionado, a pessoa ela está entre esse projeto de saúde da Timol. Por quê? Porque isso tem promovido melhor qualidade de vida, saúde e tudo mais, né? Então, infelizmente, eu só fico triste que as pessoas elas têm sofrido a tentação de adquirir esse produto de grande qualidade, de grande eficácia, infelizmente, através de sites de leilão. E muitas pessoas depois vêm reclamar para mim que não está funcionando. Já aconteceu 2 casos, a pessoa comprou o produto falsificado. E outro caso, mesmo que ela não comprou falsificado, ela não teve o acompanhamento para alcançar o resultado que deveria. Então, gente, tome cuidado. A Timol, ela está carinhosamente promovendo essas lives para que vocês possam adquirir direto na fonte. Tá? Por que você vai adquirir de uma forma duvidosa? Isso não vai trazer benefício nenhum. Porque no final lá, se quando o uso normal você não estiver tendo resultado, você precisa da bula. Sabe aquela pessoa que chamou você para vir nessa live aqui? Ele vai ser essa bula sua. Ele vai fazer um acompanhamento durante 60 dias, fazendo de uma forma, pesquisando para você, para que você alcance os resultados que você está vendo aqui nessa live. Então, isso é fantástico. Então, vamos lá, Thaís. Mais uma mãozinha aí, gente. Não estenda muito, tá? Para dar mais oportunidade para outras pessoas. A bateria aqui eu acho que vai acabar, mas vou ver se eu consigo continuar no celular um pouquinho. Mas vamos lá. A Neuci levantou a mão também. Neuci, pode fazer sua pergunta, abrir teu áudio. Boa noite, doutor Dalton. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Boa noite, Neuci. Tudo bem? Prazer em ter você aqui conosco. Tá? Eu que agradeço. Eu só quero comentar, assim, relacionado ao Covid. O ano passado, eu me mudei para Maringá e atendendo as pessoas na terapia, né, levando a água magnetizada para as pessoas, que eu sou terapeuta também, eu peguei Covid, né? Eu fiquei, assim, com muita dor de cabeça, febre, mas desde o ano de 2015 que eu já utilizo a água magnetizada, por conhecer os benefícios, tendo muito resultado, e passei, assim, muita dor de cabeça, muita febre, não fui internada, né? Fiquei na minha casa, só que eu emagreci muito, meu cabelo caiu muito, e quando eu comecei a melhorar, o meu amigo que estava cuidando de mim, porque fazia pouco tempo que estava em Maringá, não conhecia ninguém, ele falou assim, Neuci, faz os exames do pulmão para ver como é que você está. Porque eu sempre tomei muita água, né, juntamente com a medicação que os médicos me passaram. Aí, quando eu fui fazer novamente para ver como é que estava meu pulmão, as plaquetas estavam baixas demais. E daí o médico diagnosticou que eu estava com dengue também.
né? Então, Neuci, só Oi. resume que o tempo de bateria aqui eu não tenho muito, tá? tá Até ok. para fazer a transição. E tomando água magnetizada, assim, eu tive muito resultado, porque eu não fui internada, me recuperei da dengue, recuperei do Covid, e depois, só passando um período, eu fiquei um pouco atordoada, que eu caminhava, tinha muitas tonturas, mas continuando tomando a água certinho, né, da forma correta, com algumas vitaminas, não fiquei com sequelas nenhuma, doutor Dalton. Então, quero dizer para vocês que Que a água maravilha. magnetizada, para mim, assim, foi maravilhosa, por todas essas fases que eu passei, né? Os meus cabelos caíram muito, está nascendo novamente muito cabelo de novo, então só benefícios eu tive utilizando água magnetizada nesse período do Covid e principalmente da dengue que eu passei aqui em Maringá, tá? Então é isso Tá que eu bom. gostaria de dizer para as pessoas, que o Olha, resultado maravilhoso o seu depoimento, Neuci, com certeza ajudou muito. Você é uma pessoa que tem conhecimento na área da saúde também e sabe o bem que isso pode fazer às outras pessoas, né? Então, só posso dizer que continue realmente levando esse projeto adiante. Muito obrigado pelo seu eu que depoimento, agradeço. viu? Olha, eu estou vendo aqui, alguém está perguntando aqui no chat, quanto tempo depois essa água funciona, ou seja, depois que eu tiro ela do filtro. Gente, essa água ela recebe um tratamento de quebra molecular através do silocimol e mineralização através do TOPH+. Depois que essa água passou por esse processo, se você armazená-la no lugar, ela dura 48 horas. Você não precisa propriamente estar com o aparelho dentro. Então, se você for sair de casa, por exemplo, você pode carregar a sua garrafinha, que vai aguentar até 2 dias que você estiver fora de casa, você tomando essa água com essa quebra molecular para ter esse princípio de oxigenação celular, de fluidez sanguínea, de hidratação celular, de todos os benefícios que ela traz. Tá bom? Eu vi aqui no chat e eu achei importante, por isso que eu respondi. Outro detalhe. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Tem alguma dúvida quanto ao projeto? Gostaria de se expressar? Além de levantar a mãozinha, quem for novato aqui, quer saber mais sobre essa água, esse projeto, levanta a mão junto. A Débora e a Terezinha levantou Então a vamos mão. lá, coloca elas aí, vamos tentar esclarecer. Débora, pode abrir teu som? Eu quero só agradecer, porque eu tive Covid, tá aqui, ó, a receita, tá vendo? Eu tive Covid, viu? Tomei essas medicações todas, incluindo, são 5, né? E a Covid me deixou com um relapso de memória. Eu esqueci as coisas, não sabia onde botava nada. Se eu fosse lavar um prato, eu não botava a bucha na pia, jogava no lixo, era na geladeira, armário, e minha mente ficou assim, bagunçada, né? Aí eu comecei a tomar o chá da ginkgo biloba que o doutor mencionou aí, eu já estava tomando ela. E eu já estou nesse projeto, eu adquiri esse projeto, tenho 15 dias, e eu fiquei com problema na fala, eu tinha um engasgo, sabe? Aquele engasgo mesmo, toda hora aquele carram-carram, minha voz rouca, não conseguia cantar. Depois que eu comecei, tem 15 dias, eu nesse projeto, minha voz começou a abrir, aí eu percebi, eu disse, oxe, eu estou cantando melhor. Minha voz era rouca, estava rouca, não saía nada. E eu atribuí isso à água magnetizada. E graças a Deus também, todo mundo aqui está fazendo uso. Eu tenho um neto que é o rei da alergia, ele já acordava, sabe? E de lá para cá, ele não está mais assim, com tanta frequência. Vem esporadicamente. Então, eu também estou atribuindo a essa água magnetizada. Obrigado pelo seu depoimento, maravilhoso. Ô, Thaís, eu vou compartilhar a tela aqui para as pessoas verem o Pinheiro Agulha, porque vai acabar a bateria do computador e eu continuo no celular depois. Ó, gente, é esse daqui, tá? Ó. Esse que tem esse pinhãozinho aqui, ó, que o pessoal usava para fazer enfeite de Natal. E por que é chamado de Pinheiro Agulha? Porque as folhas dele é como uma agulha, um cabelo, entendeu? E é dessas folhas que você vai fazer o chá para o detox, para desintoxicação. Eu só compartilhei já, porque a bateria do notebook já perriou aqui. Então, eu vou até fechar essa daqui, vou sair e vou continuar pelo celular aqui, tá bom? Obrigada, Débora, pelo seu depoimento. Que bom, né? Como que é bom tomar uma água de qualidade, né? Em poucos dias, você já teve um grande resultado. Pessoal, só frisando aqui,
que a Débora teve um resultado super rápido, mas cada organismo é de uma maneira, tá? Cada pessoa ali tem uma alimentação, tem um modo de vida, né? Então, cada organismo vai reagir de uma maneira. Tem pessoas que têm resultados mais rápidos, tem pessoas que demoram um pouquinho mais. O que não pode fazer é parar de tomar água, tá? Pode tomar água à vontade, que uma hora aí você vai ter grandes benefícios, tá bom? Mas cada pessoa aí tem um período diferente, tá bom? Deixa eu achar o Dalton aqui novamente. Ele tá entrando agora pelo telefone. Liberar aqui para ele. Doutor Dalton, deixa eu... Pronto, só habilitar teu som agora. Aí, agora sim. Obrigado por me ajudar, Perfeito. Thaís, porque nessa transição eu fiquei sem som, fiquei perdido aqui. É assim mesmo, é tecnologia. Mas ainda bem que eu tinha deixado conectado o celular, porque eu sabia que não ia aguentar muito tempo mesmo, tá? Tá Então, certo. lembrando vocês que esse projeto, ele é maravilhoso. Quem convidou você, talvez você fale assim, mas eu tenho dúvida ainda, eu não consegui na live responder a minha resposta da dúvida que eu tinha. A pessoa que te convidou, ela está habilitada a te ajudar nesse sentido. Entre em contato com ela, tá? Você vai poder dar o melhor presente para sua família. Por quê? Porque você vai beneficiar a sua saúde, da sua família, dos seus animaizinhos e das plantas na sua casa. Tá ok? Thaís, você quer chamar mais alguém aí? Tem alguém que pela primeira vez está visitando o projeto e tem alguma dúvida, gostaria de esclarecer? A Terezinha levantou a mão. Então põe ela aí. Terezinha, ativa o teu som. Boa noite a todos. Boa Então, noite. eu só queria Terezinha. dizer que boa noite. Eu já tive, assim, bastante melhora, né? Eu tinha um problema sério de coluna, e aí eu comecei, já tem mais ou menos uns 3 meses que eu estou usando, né? E até foi o Tiago que passou para mim, né? Eu comprei dele. E aí, só que eu não estava usando, assim, muito bem. Agora, ouvindo vocês falar aí, eu notei que eu preciso melhorar um pouco, né? O uso dela na manhã, né? Que eu quase não estou usando. Mas eu senti uma melhora já extraordinária. E eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se cabe essa pergunta que eu vou fazer, mas eu vou arriscar. Eu tenho um problema no olho, né? Se chama distrofia de Funkes na córnea. Será que essa água pode me ajudar nesse ponto? Pode, Terezinha, pode sim, tá? Além de você estar tomando, tem processos no nosso organismo degenerativos que ele leva mais tempo para se recuperar. Mesmo com os da... Quanto tempo você falou que você está tomando? Mais ou menos uns 3 meses. É pouco tempo. Imagine se com 3 meses o benefício que você sentiu, imagine daqui 6 meses, daqui 30, no caso, 3 meses, 90 dias. Imagine daqui 120, 150 dias. Então, uma coisa que você pode fazer é você fazer compressa com gás, você molha na água e coloca no seu olho e fique durante uns 15 minutos. Umas 3 sessões por dia pode fazer disso aí. Com certeza vai ser de muita ajuda. Ai, que bom. Tá? Mais uma dica. Com certeza vai ser de grande ajuda. E além dos benefícios que você alcançou, ainda vai acabar alcançando outros mais. Muito obrigado pelo seu depoimento, a sua participação, viu, Terezinha? Da onde você é? Eu sou de Cacoal, Rondônia. De Rondônia, olha aí. Obrigado por estar aqui nos prestigiando, viu? Eu apreciei muito, tá? Gostei muito, a primeira vez que eu estou assistindo a live de vocês e gostei, quero assistir outras vezes. Muito bom, obrigado. Muito obrigado. Obrigada pela resposta também, tá? Agradeço muito. É isso. Thaís, tem mais alguém aí? Tem mais uma pessoa com a mão levantada aqui. Eu acredito que a gente possa responder mais um para não estar alongando muito. E aí os demais a gente pode estar respondendo uma outra oportunidade ou o pessoal pode estar perguntando mesmo para quem convidou aqui.
Eu vou pedir Ok. aqui para Dona Nilza. Dona Nilza, abre teu som. Pronto. Olha, eu só tenho que agradecer, mas eu tenho uma pergunta também, porque o Marcos Soares que me contatou, eu duvidei, no começo eu não queria, mas depois eu falei assim, se é para purificar água, eu vou pegar, né? Peguei, fez isso. E graças a Deus, o problema que eu tinha de insônia, do fogo nos pés, exame, falta de ar, porque eu tenho um bronquite, e aí fizemos pulmonar, né? Então, eu senti muito melhor. Só que eu queria saber se, sobre o meu pobre efizema pulmonar, que essa vai me ajudar um pouco. Porque me Eu não prejudica entendi. muito. Sobre o quê? Só repete outra vez. Qual o problema? Efizema pulmonar. Ah, efizema pulmonar, né? Eu Com nunca vejo meu certeza, marido fumar. com certeza, a longo prazo vai te ajudar muito, tá? E outra coisa que eu aconselharia você, se você tivesse alguém que pudesse te ajudar a fazer isso, é você pegar água magnetizada, deixar ela bem mornona, bem esperta, molhar complexas ali nela e colocar sobre a região do pulmão, tá? E você pode colocar ali em cima e cobre, né? Pode botar um plástico, cobrir para ficar aquecidinho ali. E você também faça essas complexas de 15 minutos, umas 3 vezes por dia. Vai ajudar muito. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a sua participação. E também a presença na nossa live, viu? Ó, eu tô vendo aqui, ó, uma pergunta no chat aqui, ó. Quem tem artrose na coluna, se o projeto da água ajuda? Muito, gente, tá? Normalmente a porosidade dos ossos acontece devido a uma descalcificação. Quando a gente acaba tendo um problema na glândula paratireoide, que é a glândula, vamos dizer assim, é a válvula distribuidora do cálcio. Então, vamos supor, eu acabo ingerindo cálcio. Mas se a minha paratireoide não estiver funcionando bem, esse cálcio viaja solta no organismo e ele acaba se alojando aonde não tem, onde não deveria, e acaba faltando onde deveria, que é no sangue, nos ossos, tá? E artrose é uma doença degenerativa. Então, a falta de cálcio acaba gerando a osteoporose, no caso, né? E a artrose também não deixa de ser uma doença autoimune. Ela acaba agredindo o seu organismo de certa forma que faz com que você fique com uma acidez muito forte. E a filtração do seu sistema renal acaba não sendo suficiente e acaba lançando muita acidez no organismo, tá? E essa acidez, ela se torna como que um reumatismo. Ela vai causando um problema deformativo nas juntas e articulações. Agora, isso normalmente acontece por quê? Devido a uma inflamação no intestino delgado. E por que o projeto funciona tão bem? Porque a oxigenação a nível celular, né? Essa grande oxigenação e mineralização a nível celular vai fazendo com que essa inflamação do intestino delgado, ela vai se silenciando, ela vai sarando. E aí começa a diminuir esse processo que não deixa de ser uma doença autoimune também. Artrose, artrite, reumatismo e coisas desse tipo aí. Tá bom? Então o projeto seria bom também sim. Indica para efizema pulmonar usar... Eu não entendo, não consegui ver o chat aí. Existe contraindicação para quem tem alergia? Não, vai ser excelente para quem tem alergia, tá? Então, pessoal, não se esqueça, leve esse projeto adiante. Se você que está assistindo a live aqui, alguém te convidou, você falou assim, nossa, será que me convidaram para vender alguma coisa para mim? Aqui ninguém quer vender nada para você. Aqui quem quer te dar dica para que você tenha saúde e qualidade de vida. Normalmente, às vezes você tem que fazer alguma coisa. O custo-benefício do valor do Silosimol e do Top H+, gente, é muito barato pelo que ele faz, tá? Mas a decisão é sua.
se você vai adquirir essa fonte natural de saúde para sua família ou não. Ninguém vai obrigar você a comprar nada. Mas, se você não tem, você está perdendo esse projeto maravilhoso que tem ajudado as pessoas a melhorarem o seu modo de vida. E não esqueça, fala com quem te convidou aí, tá? Se já algumas vezes, algumas pessoas chegaram a entrar em contato comigo depois e dizendo, né, como é que funciona, como é que é, eu quero saber mais. Então, foi o que eu fiz. Falei assim, procure a pessoa que te indicou. É o que eu faço, meu trabalho é esse. Procurar quem te indicou. Ele sim está capacitado para te ajudar e para esclarecer todas as suas dúvidas. Tá bom, gente? Espero ter esclarecido a dúvida de alguns. Espero que esse assunto sobre a relação da falta de memória com a Covid tenha trazido um lampejo de luz para vocês, para que possam tomar medidas para, pelo menos, remediar essa situação aí, né? Mas de forma natural, não com remédio, né? Mas possa, através dos detox, das limpezas, ir controlando esse mal que foi causado no seu organismo por essa doença terrível, que é a Covid-19, tá bom? Dr. Dalton. Oi, Thaís. Se me permite, eu gostaria de só acrescentar um pouquinho, posso? Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada, porque a gente tem bastante pessoas novas aqui na sala, né, participando pela primeira vez, e às vezes ficou bem curioso aí, criou algumas dúvidas em relação ao que é esse produto, né, gente? Porque aqui a gente falou sobre qualidade de vida. O Dr. Dalton aí deu uma dica maravilhosa para vocês, que é aí vocês fazerem o chá, né, algumas dicas também aí, quem tá tendo questão de perca de memória, sequelas, né? E também foi falado aqui para vocês desta água, né? O que é essa água, o que é esse produto que a gente comentou aqui para vocês, né? E que essas pessoas deram depoimento que estão tendo resultado. O que é esse produto? Só para vocês entenderem um pouquinho, resumidamente, deixa eu só abrir aqui e mostrar para vocês. Esse produto, esse projeto, né, tudo começou com essa empresa chamada Timol, a qual vocês estão aqui participando hoje dessa live, né? Nós sabemos que o modo de vida que a gente tem, a má alimentação, a gente praticamente quase não faz exercício físico, né? Não é todo mundo, né? Faz exercício físico, ali o tempo todo no contato com o telefone, é computador. Então, assim, é tanta coisa, esse modo de vida que a gente tem nos deixado cada vez mais doentes, né? Então, aí, novas patologias, então, novos vírus, cada vez tem mais coisas aí, deixando cada vez a gente com mais problemas de saúde. Então, pensando nessa questão da má qualidade de vida, da questão das patologias, das enfermidades, né? E que a gente tem um líquido maravilhoso que é indispensável à vida, que é a água, né? E que tem grandes benefícios que nem sempre são aproveitados pelo nosso organismo. Às vezes a pessoa não toma água da quantidade correta ou não toma uma água de boa qualidade, né? Então, pensando nisso, Carlos Henrique, em 2004, fundou a Timol. E na Timol é totalmente pensado nessa questão de saúde, de qualidade de vida, todos os nossos produtos, nosso mix de produto é todo pensado para que a pessoa tenha saúde e qualidade de vida. E o produto, o carro-chefe da empresa, o produto principal, né, é o produto Silocimol, que vem aí nesse combo mega, tá? Que é esse que vocês escutaram os depoimentos nessa noite, ficaram sabendo aí sobre essa água. O que é esse produto, esse Silocimol? O Silocimol, esse combo, né, vem 2 produtos num kitzinho. Esse produto você vai colocar na sua jarra, no seu bebedor, seja no seu bebedor de barro, do seu filtro de barro, numa jarra, qualquer recipiente que você tenha de água. Caso você não tenha um filtro, né, porque é importante também a gente ter um filtro aí, um bom filtro, né, a Timol também tem uma linha de filtros, tá? Então tem filtros aí maravilhosos com vários benefícios. Mas voltando aqui para o assunto do Silocimol, a gente tem 2 produtos, que é um mineralizador, que é esse verdinho aqui, tá do lado direito da foto. Esse verdinho, dentro dele tem pedras de dolomitas específicas, elas liberam minerais na água. Então, vai deixar sua água rica em minerais, principalmente cálcio e magnésio. Ah, Thaís, mas eu tenho problema com minerais, não posso estar consumindo minerais. Não se preocupa, porque esse azulzinho aqui
esse aqui que está do lado esquerdo, que é o silosimol, ele vai corrigir essa água molecularmente e vai transformar os minerais que tem ali da sua água, cálcio, magnésio, potássio, entre outros minerais, em hidróxidos alcalinos, que vai ser mais aproveitado pelo organismo e vai trazer muitos benefícios sem te causar mal. Então, só ao contrário, vai te trazer vários benefícios. E um dos benefícios, né, é esses aqui que está listado aqui, como a redução de excesso de radicais livres, que são grandes causadores de patologia, principalmente envelhecimento precoce, a alcalinização do organismo, porque a acidez também é um grande causador de patologia, prevenção da osteoporose, redução do triglicérides, melhora da oxigenação. Isso aqui foi falado hoje pelo Dr. Dalto, falando para vocês aí sobre a importância da gente ter uma boa oxigenação no organismo, né? Então, esse aqui é um dos benefícios que o nosso produto traz. Gente, é inúmeros benefícios. Vocês estão aí perguntando, mas ajuda com tal patologia? E tal patologia tem resultado? Hoje o foco da live, né, o tema escolhido pelo Dalton foi a questão da perca de memória e uma das sequelas, né, pós-Covid. Mas, gente, água natural, ainda uma água de qualidade, ali corrigida pelo silosimol e mineralizada pelo Top H+, gente, é uma água muito melhor. Vocês não têm ideia o quanto essa água vai fazer um bem para vocês. E não vai trazer mal nenhum, não tem contraindicação, bebê, grávida, animais, como o próprio Dalton citou para vocês, animal também, gente, depois que cachorro, eu tenho uma cachorrinha, depois que ela começou a tomar água corrigida magneticamente, que a gente pegou lá, ela, se coloca a água da torneira, ela não toma, ela passa sede, mas ela não toma, então até os animais se adaptam, né? A gente também tem aí com plantas, se vocês fizerem testes, colocar ali uma planta, irrigar com água magnetizada, outra com a água da torneira ou água comum, vocês vão ver a diferença na planta, de crescimento, de produtividade, é maravilhoso. Então, assim, só tem benefícios e todas as patologias, tá, gente? São inúmeras patologias que têm resultado, porque vai tratar com todo o seu organismo. Então, assim, tudo isso que eu tô falando para vocês, tá? Não sou só eu que tô falando, não é só o Dalton, apesar de toda a experiência que ele tem, todos os estudos, né? Então, isso aqui também está comprovado cientificamente, tá, pessoal? A gente tem inúmeros estudos, comprovações científicas, comprovações internacionais, então aí tem muito estudo, muita coisa de peso, comprovando tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que o Dalton está falando para vocês, tá? Então, é um produto aí reconhecido internacionalmente. Então, a gente tem até reconhecimento em conferências internacionais, grandes instituições que já fez pesquisas, estudos do nosso produto, dos resultados da água, e resumidamente aqui os benefícios que a água traz aí para o organismo, como alguns eu já citei para vocês, tá? Então, essas patologias que vocês estão perguntando, tudo pode ter resultado, tá? O que vai variar vai ser de organismo para organismo e o tempo que vai levar para você ter um benefício, porque também não é do dia para a noite, né? Com a alimentação que a gente tem, no mundo que a gente vive, de poluição, com tanta radiação, tanta coisa, não é do dia para a noite que você vai acordar e não vai ter nada, tá? A gente não tá falando aqui de cura, a gente tá falando de você ter uma água de qualidade que vai trazer benefícios, vai te ajudar nas suas patologias, tá? Também temos um certificado reconhecido de idoneidade, um termo de idoneidade reconhecido pelo Congresso Federal. Então, assim, como eu falei para vocês, é um produto de peso, é um produto já reconhecido, estudado e comprovado, e vocês viram aqui hoje os depoimentos das pessoas que tomam água e que já está tendo resultado. Ponto importante que o Dalton comentou com vocês também, a gente não faz venda em sites de marketplace, de leilões, tá? Então, se vocês acharem anúncio na internet, não é oficial esses anúncios. Como que vocês vão encontrar nossos produtos? Através de um representante oficial. Então, quem convidou vocês para estar aqui hoje, ou se vocês foram convidados por outra pessoa, essa pessoa provavelmente também foi convidada por um representante oficial. Então, pergunta para ele, pergunta mais para você entender um pouquinho mais do produto, para você ver os depoimentos que a gente tem, que são inúmeros, né? Então, tira suas dúvidas e o melhor de tudo, que você ali, esse representante oficial vai fazer para você uma pesquisa de saúde, então vai ver ali as patologias da sua família, da sua casa, né? E vai fazer um acompanhamento com você, né? Da quantidade de água que você está ingerindo, ali do seu processo de consumo da água, dos seus resultados. Então, você vai ter um acompanhamento com o representante oficial, tá? Então, procura quem convidou vocês para vocês saberem um pouquinho mais sobre esse produto que é maravilhoso e que a gente já está aí, né? Há mais de 18 anos, levando benefícios, saúde, qualidade de vida para as pessoas.
Deixa eu encontrar aqui o Dr. Dalton, eu acho que ele caiu, pessoal. Não, tô aqui. Sumiu. Ah, encontrei. Eu tô aqui, não caí, não. Tá certo. Dr. Dalton, Eu tava apreciando o seu discurso. Oh, meu Deus, muito obrigada. Fico me sentindo uma formiguinha perto do seu conhecimento. Imagina. Na água magnetizada aí você domina. Muitos benefícios, muitos anos, né, que a gente acompanha o resultado das pessoas e deixa a gente encantado. Imagina, a gente vê tantas pessoas tendo resultado, é muito gratificante, né? Você falar de saúde, levar bem-estar para as pessoas, para as famílias, né? Então, só tenho que agradecer. Dr. Dalton, agradeço imensamente. Oi? Eu vou só dar meus agradecimentos finais aqui, pessoal, que eu vou ter que sair, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente nessa live, a participação de todos. Me perdoem por não poder ouvir cada um, esclarecer a dúvida de cada um, mas estou apurando para que as lives sejam 30 minutos de palestra e o resto as pessoas poderem perguntar. Nós vamos chegar lá ainda do pessoal conseguir, né? 3 minutinhos cada um, dá para um monte de gente falar, né? E espero que essas dicas que têm sido dadas, que vocês possam usar em favor de você próprio e da sua família, tá bom? Lembrando que eu tenho atendimento online através de videochamada ou até mesmo pelo Zoom. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro. Através dessas lives, tenho atendido gente do Maranhão, Tocantins, Bahia, de tudo quanto é estado, aí, Pernambuco. Então, eu espero que vocês não precisem, mas se precisar de mim, esse número do WhatsApp que está aí no lugar da descrição do meu nome, eu coloquei meu telefone, vocês podem anotar ele. Não é para esclarecer dúvida, gente. Eu chego a receber um tanto de mensagem no meu celular que eu não dou conta de responder. Às vezes, talvez a pessoa pense até que fala, nossa, que indiferença, né? Mas não dou conta. Então, esse telefone é que, caso você precisar e quiser marcar uma consulta, você pode marcar através do WhatsApp, tá? Às vezes o pessoal me pergunta, mas é demorado? Eu sempre deixo um espaço nas semanas para que o pessoal da live possa agendar suas consultas. Tá bom? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Thaís, muito obrigado, como sempre, você com maestria conduziu a live aí de uma maneira fantástica. Muito obrigado pelo apoio e tenho certeza que com seu jeitinho todo especial aí, você esclareceu a dúvida das pessoas sobre esse maravilhoso produto. Tá bom? Um beijo no coração, até a nossa próxima live, se Deus quiser. Obrigada, Dr. Dalton. Eu que agradeço por todo o conhecimento compartilhado, pelas dicas maravilhosas. Obrigada, pessoal, todos vocês que estão aqui nessa noite, os convidados, os distribuidores. Procura quem convidou vocês para vocês pegarem mais informações desse produto maravilhoso, tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Ah, vocês estão com o som desativado. Prontinho, pessoal. Agora vocês conseguem ativar o som. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.